Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência aqui na Europa. Atualmente eu moro em Londres. Muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não sabem. E eu vim para cá em 2023, no comecinho do ano de 2023, através de uma palavra que eu recebi na cidade de Campo Grande, uma profecia. E de lá para cá, a minha vida mudou de uma forma completa. Porém, Deus fez algo assim muito lindo na minha vida. E eu tenho um privilégio de ser honrada por Deus de tudo aquilo que Ele já fez. Confesso que, como muitas pessoas que eu encontro, conheço aqui, eu não vim para ganhar dinheiro, porque na onde eu estava, lá em Campo Grande, eu estava vivendo o auge da minha profissão, eu estava com um escritório de publicidade ali na capital, bem no centro da capital, e eu já estava consolidada, começando a prospectar alguns clientes. E eu tinha um contrato com a Câmara, no qual o pessoal me chamou, falou que esse contrato ia encerrar no próximo ano. E ali eu já entendi que Deus estava trabalhando na minha história. Mas eu não pensei que Deus iria me levar naquele ano para fora do país. Eu pensei simplesmente que era mais uma nova etapa da minha vida. E já fiquei pronta, né? Eu estava começando assim o meu ministério missionário. Mesmo trabalhando, eu estava vivendo já a palavra de Deus sobre a minha vida, uma promessa que Deus tinha feito de me levantar na área profissional. Eu já estava vivendo isso. Eu já estava vivendo assim o ato da honra, onde Deus tinha me falado que no lugar da minha vergonha Ele ia me dar dupla honra. Então, para mim, aquilo já era o suficiente, porque na minha história de vida eu casei, separei, tive 2 filhos e, de certa forma, a separação não era algo que estava nos meus planos. E eu não entendia o trabalhar de Deus na minha vida. E eu questionava muito a Deus por que eu tinha separado. Não questionava os meus filhos, porque meus filhos são bênção. Quem conhece o Augusto e a Emily sabe que eles são pessoas incríveis, educados, inteligentes, trabalhadores, fruto daquilo que o mínimo que uma mãe pode deixar de semente. Não são perfeitos, sim, como eu também não sou perfeita. Creio que são cheios de defeitos, tanto quanto eu, mas assim, mediante a um mundo onde a gente vê muita problemática entre pais e filhos, eu vejo os meus filhos como bênção de Deus na minha vida. E quando eles decidiram ir morar com o pai, hoje eu penso dessa forma, antes eu não conseguia pensar assim. Foi muito dolorido para mim deixá-los ir morar com o pai, ser julgada por uma sociedade machista, onde algumas pessoas falavam que eu tinha abandonado os meus filhos, ou que eu tinha perdido eles pro juiz, e na verdade não era nada disso. Só nós sabíamos o que nós estávamos passando ali, das decisões que nós tínhamos internas. Mas hoje eu percebo o quanto Deus cuidou da minha família para eu estar aqui vivendo o que eu estou vivendo hoje. Porém, Deus me curou de muita coisa. Me curou de decepções com amizades, me curou de decepções de relacionamentos, me curou de
frustrações relacionadas a inveja, contenda, competições desnecessárias, aonde eu me sentia um fracasso humano, aonde muitas vezes eu cheguei a pensar em desistir da minha própria vida. E eu falar isso para vocês hoje é como eu dizer assim, esse ciclo se encerra. Verdadeiramente se encerra externamente. Porque não é fácil você nascer num lugar onde você não entende por que você está ali, você não se sentir pertencente daquele lugar, você não se sentir contemplada com o que você deseja para você, e você vê que aquele mundo não é o seu, mesmo estando nele. E em todo o tempo Deus falando para você que Ele tem uma promessa na tua vida, que Ele tem um plano na sua história, que Ele tem algo novo para você, e você vivendo tudo que não era desejado por si mesmo. Eu sempre acreditei na esperança, eu sempre acreditei no amor, eu sempre acreditei na felicidade e continuo acreditando. Mas eu vivi momentos de tanta escuridão que chegou um momento que eu falei, será que isso existe? Será que a felicidade existe? Eu nunca questionei a existência de Deus. Mas eu sempre pensava, Deus, se o Senhor verdadeiramente existe, por que que a infelicidade me ronda tanto? Por que que existe tanta tristeza à minha volta? Por que tanto sofrimento? Por que tanta perseguição? Por que tanta acusação? Por que tanta calúnia? Por que tanta traição? Parece que você fazer o certo, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu comecei a me entregar para Deus. Eu falei, se existe uma esperança, e eu sei que essa esperança é o Senhor, porque eu não consigo acreditar que o Senhor não exista, porque eu sou um milagre. Tudo que eu tenho é milagre, tudo que eu vivo é milagre, uma roupa que eu visto é um milagre, um trabalho que chega às minhas mãos é um milagre. As pessoas que chegam para me estender a mão sempre vêm de uma forma inesperada. Eu vejo isso como um milagre. E como o Senhor me tira desse sofrimento, dessas dores, também é uma forma tão miraculosa. Então, eu sempre fui uma pessoa muito grata a Deus, por perceber o quanto Ele me ama. Mas eu sempre pensava, por que tudo isso está acontecendo comigo? E eu cheguei a pedir perdão para Deus, porque muitas vezes eu falava assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para existir, eu não pedi para estar aqui, mas já que o Senhor tem um plano na minha vida, como o Senhor fala, ok, vamos ver aonde isso vai dar. Eu sempre tive essa esperança de esperar em Deus, esperar que algo novo ia acontecer, esperar que algo novo ia surgir. E aí, de repente, quando eu tô em Campo Grande já sozinha, já não tinha marido, já não tinha os meus filhos, já não tinha a minha casa, já estava num outro local, já não estava perto da minha família, não estava perto da minha mãe, não estava perto dos meus irmãos, não estava perto das minhas raízes. Eu comecei a pensar o que estava acontecendo ali. E eu não entendia ainda. E aí foi quando Deus começou a falar comigo
que ele estaria me tirando do país. E eu, na verdade, quando eu cheguei em Campo Grande para passar esses 3 anos em Campo Grande, que eu fiquei morando lá 3 anos e pouco, após essa questão dos meus filhos, eu pensei assim, bom, até aqui já vivi tudo isso, o que é eu ir para fora do país? Eis-me aqui, Senhor. Mas naquele momento, eu posso dizer para vocês, meus amigos, que eu já não tinha mais nenhuma expectativa de viver absolutamente nada de um sonho novo. Sabe quando você está caminhando e acordando no automático? Mas eu ia na igreja, eu orava pelas pessoas, eu pregava, eu jejuava, eu ia para o monte, eu ministrava louvores, enfim. Fazia tudo o que estava à minha mão a fazer. Amém, amém, eu creio. E ali eu pensei assim, que um dia, lá na minha cidade, eu estava dentro do meu quarto. E era uma sexta-feira à noite. E eu estava assim, a minha mãe não estava falando comigo. A minha irmã não estava falando comigo. Amigos já tinham me virado as costas. Os meus filhos não estavam perto de mim, estavam vivendo a vida deles, muito felizes com o que eles queriam. E eu me ajoelhei. E naquele dia eu dormi para não acordar mais. Eu não vou relatar detalhes, mas eu olhei para o céu de dentro do meu quarto e eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor tem um extraordinário, o Senhor tem algo a fazer, eu quero viver os seus sonhos. Eu quero viver as suas promessas. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Se verdadeiramente tudo o que o Senhor falou é algo real, e se verdadeiramente o Senhor existe, eu quero ser o seu milagre. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver esse sobrenatural que o Senhor tem. E ali eu deitei, eu senti anjos, senti o espírito da morte me rondando, porque eu fiz algo que não deveria. E talvez eu não estaria aqui para contar para vocês esse testemunho. E ali eu percebi o quanto Deus me ama. Eu acordei pela manhã e Deus me deu uma nova chance. E essa chance, parecia que nada estava acontecendo, na verdade. Parecia que eu estava apenas acordando mais um dia. Mas eu senti a graça de Deus sobre a minha vida. E ali mudou a minha história. Quando os anjos do Senhor me visitaram, me deram literalmente uma nova vida. E, de repente, eu já não estava mais na minha cidade, eu já estava em Campo Grande, eu estava vivendo já essa nova vida, eu já estava nesse escritório, eu já estava longe de todos, tudo e todos. E ali Deus começou a trabalhar. Eu já tinha meu passaporte, mas eu tinha me esquecido do que Deus tinha falado comigo.
Eu já não me lembrava mais, os meus sonhos já estavam totalmente despedaçados, com tanta tristeza, tanta dor, tanta decepção, tantas questões que aconteciam de pessoas que eram de minha extrema confiança. E eu percebia o quanto o ser humano, ele julga o outro pelas dores dele, pela experiência dele, pela régua dele. E ele só usa misericórdia quando é para ele. Quando é para o outro, ele não deseja misericórdia. E eu entendi naquele dia, quando Deus estava, naquele ano, naqueles 3 anos, quando Deus estava trabalhando na minha vida e me separando para o que eu vivo hoje, que quando Davi estava de frente com tudo que ele já tinha feito, ele falou assim, e Natan chegou e falou, olha, Senhor, o Senhor é esse rei que está fazendo isso, isso e isso. E aí Davi falou assim, ele falou, você quer ficar na mão dos homens ou nas mãos de Deus? E aí Davi falou assim, Senhor, o Senhor retira tudo de mim, só não retira o teu espírito. E ali eu tive a consciência de como Deus age na vida de um escolhido, na vida de alguém que é geração eleita, na vida de alguém que é povo exclusivo dele, na vida de alguém que ele deseja abençoar, transbordar e prosperar. E eu fui sendo curada dia após dia. Esses 3 anos se passaram, de 2015 para 2023, 2015 para 2026 foram vários anos. Não sou boa de matemática, sou boa de português. E eu já estava ali em Campo Grande, logo que eu mudei, daí depois eu estava ali no escritório e já estava vivendo esse momento que eu queria viver. E nisso eu estava fazendo missão no Brasil, estava indo em várias cidades do Brasil, já pregando a palavra de Deus. E aí aconteceu algumas coisas dentro da minha família, como a morte de um tio, de 2 ou 3 tios, que Deus tinha falado comigo que iria acontecer. Aí logo também aconteceu a morte do meu avô, que também foi uma situação muito triste para nossa família. E eu venho assim, desde a minha infância, passando por muitas percas. Uma delas foi a morte do meu pai também, que agora dia 19 aconteceu algo assim, que foi o dia que ele faleceu, então eu fui renovar meu passaporte. Isso veio muito forte no meu coração. E eu percebo o amor de Deus em todo o tempo, guardando a minha vida, guardando o meu sentimento, e me arrancando da maldade humana. E eu percebo o quanto a minha família me ama. Eu louvo a Deus por isso, quando eu vejo a mensagem dos meus filhos, falando que me ama, que estão trabalhando, que querem me ver bem aqui. Eu vejo a mensagem de amigas, das minhas primas, de meus tios, minhas tias. Hoje minha mãe fala comigo e a gente tem uma relação restaurada para a glória de Deus. Minha irmã, meus irmãos, todos assim, a gente vive numa harmonia muito linda. E eu vejo a mão de Deus, sou muito grata a Deus por isso. E aí, quando eu decidi vir pra cá, eu pensei assim, eu tô sozinha mesmo. Eu não tenho ninguém. Então eu vou ir. Porque o que eu tenho a perder?
E eu tinha muito a perder, claro, eu entendo, mas naquele momento era isso que passava na minha cabeça. Então eu entreguei a chave do escritório para a pessoa do prédio, entreguei a chave do meu carro e disse para ela, para o meu primo pegar o meu carro. Meu primo foi lá, organizou, eu deixei o escritório montado e tudo novinho, bonitinho. Deus tinha me dado tudo novo. E aí, de repente, quando estava tudo pronto, Deus falou, agora vai. Talvez até hoje eu entendo que é para provar uma questão de lealdade, de fidelidade, que a Bíblia diz que sede fiel no pouco e no muito Ele te colocará. E eu nunca fui apegada a muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito doadora do meu tempo, dos meus bens, eu nunca tive esse apego. E em contrapartida, Deus sempre me abençoou muito, muito mesmo. E ali eu simplesmente obedeci e vim. Quando eu cheguei aqui, Deus tinha essa palavra de bênção, de prosperidade sobre a minha vida. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco... Vim feliz, né? Aquela coisa assim, quem vê corre, quem vê foto não vê corre. Os bastidores aqui são muito difíceis. Porém, é interessante que como eu sempre sofri na vida, era um sofrimento leve. Eu não tinha aquela coisa, eu não vou fazer isso, porque isso, mas eu tinha uma convicção no meu coração. E a convicção que eu tinha era que algo Deus ia fazer. Que Deus ia me honrar, que Deus... E o honrar não é de privilégio, não é de parabenizações. O honrar é cumprir a palavra dele sobre a minha vida, que ele havia me trazido para cá com algum objetivo. E aí, meus queridos, eu vi o milagre de Deus na minha vida. Não só aí no Brasil eu já vi isso, mas eu comecei a ver aqui pessoas sendo curadas de doenças acima de 10 anos. Eu vi pessoas sendo alcançadas, sendo curadas de depressão. Pessoas desistindo de se suicidar e Deus me usando para orar por essas pessoas. A igreja onde eu congrego, pessoas sendo alcançadas pela renúncia do pecado, pela renúncia de si mesmo, do orgulho, de coisas materiais, físicas e vivendo a abundância espiritual e material. E então eu tenho colhido pela misericórdia de Deus o que Ele tem para mim aqui nesse lugar. Eu cheguei aqui, como eu não falava inglês, eu comecei a estudar. Eu estou resumindo bem para vocês porque foram muitas situações que aconteceram. Eu nunca tive condições de estudar em escola de inglês, e eu sempre estudei em escola pública. E eu tinha o sonho de estudar inglês. Eu tinha o sonho de falar inglês. Hoje eu já consigo desenrolar um pouquinho a língua. Mas eu nunca tive condições, porque quando meu pai morreu, a gente ficou sem condições financeiras. Quem conhece minha mãe, meus irmãos, minha história sabe o quanto foi difícil pra gente. E ali na cidade onde eu morava, eu pensei assim, que eu só tinha que usar o que eu tinha, fazer o que eu precisava fazer da forma mais honesta possível. E assim, quando eu ando aqui nas casas, eu vejo aqui muita prostituição, muita droga, muito vício, muita pilantragem em tudo. E o quanto eles
me prestigiam, mesmo eu não sabendo limpar uma casa, fazer uma comida. Demoro muito aqui, tudo é por hora. E eu vejo o quanto eles prezam a honestidade que eu carrego dentro de mim. Porque quando meu pai estava no leito de um hospital, o meu pai me deixou uma palavra muito forte. Ele falava assim para mim: filha, primeiro o pai quer te pedir perdão e eu quero que você estude. Porque estudo ninguém tira de você. E que você seja uma mulher muito honrada. Que você leve contigo a honestidade e que você leve contigo o caráter. E eu lembro que a minha mãe, quando ficou viúva, aos 26 anos, muito nova, bonita, jovem, já com 3 filhos, eu e minha irmã e meu outro irmão, ela não tinha estudo. E eu vi ela com muita coragem, criando a gente. Foi limpar a casa das pessoas porque era a única coisa que ela sabia fazer. Minha mãe sabe fazer artesanato, crochê, um monte de coisa, mas assim, hoje olhando aqui eu vejo o quanto é difícil você fazer aquilo que você não sabe fazer. E eu vi a minha mãe fazendo aquilo com muita maestria, porque ela sabia fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo é algo que é muito pouco no Brasil, é muito pouco valorizado. E aqui as pessoas valorizam muito esse trabalho. E ali eu vi, na minha mãe, eu vi muita força, muita coragem de vencer na vida de forma honesta. Então isso tudo eu trouxe para minha vida. E eu vejo a mão de Deus em todo o tempo. Porque eu poderia ser uma prostituta. Não me faltaram convites. Eu poderia ter sido chefe do crime. Não me faltaram oportunidades. Mas o que Deus tinha para mim era maior. E mesmo passando tudo o que eu passei, eu vejo a mão de Deus guardando a minha vida, cuidando de mim e sendo esse renovo, essa misericórdia, esse poder e essa plenitude de graça, de consolação, de alegria. Hoje eu posso chorar de alegria de chegar onde eu cheguei. Porque se olhar pela condição da minha família, eu não teria essa condição de estar no epicentro do mundo. Hoje eu vivo 50% da minha profissão e 50% eu faço unhas, que eu tinha um salão na minha casa. Além da minha profissão de jornalista, eu tinha... eu limpo algumas casas, eu não posso fazer muito trabalho, então eu ajudo por conta que eu sou estudante, então são coisas assim que tem que ser algo muito específico. Realmente é uma providência divina e Deus tem feito. Deus tem feito, assim, coisas na minha vida financeira surreal. Providências, as roupas que eu uso, que vocês veem, meus casacos chique, meus look, são presentes. É a forma de Deus me abençoar.
Os trabalhos que vêm eu consigo me manter aqui, porque aqui um aluguel é bem caro. E às vezes as pessoas falam assim, ah, lá tá em Londres, tá chique. Mas é um cuidado lindo do Senhor, que eu vejo assim, como Deus é bom. Eu já desenvolvi alguns projetos para outros países, como Angola, Estados Unidos. Já tive contatos com pessoas do Canadá, de outros também, Espanha. E tenho desenvolvido agora alguns projetos aqui, tanto sociais quanto profissionais. Eu não posso expor algumas coisas agora por conta de confidencialidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus tem uma palavra sobre a nossa vida, Ele cumpre. Eu tinha o sonho de ser jornalista, mas eu não tinha o dinheiro para ser jornalista. Eu tinha um sonho de aprender a limpar uma casa, porque eu pensava que era muito difícil. Eu via minha mãe limpando, o branco fica branco. A casa ela limpa assim, uma manhã ela lava, passa, cozinha e limpa mesmo uma mansão. Eu não sei se é essa pessoa. A minha casa tão pequenininha, eu demorava uma semana. Quando chegava no domingo, as minhas costas estavam toda destruída porque era muito difícil mesmo para mim. E não é por uma questão, ah, você é nova. Não, é que realmente eu não tenho esse costume. E quando eu percebi, me vi aqui na situação que eu estou, aprendendo e ganhando, eu vejo a mão de Deus. Porque eu vejo que os trabalhos que eu tenho não é um trabalho comum. É verdadeiramente uma providência divina e um ensinamento de Deus. Porque eu pensei assim, Deus, quando eu casei, isso a Emília vai fazer 24. Mais de 24 anos atrás, a minha mãe falou assim, olha, a Bruna não sabe lavar nem a calcinha dela. E assim, eu não vi aquilo como uma vergonha, entende? Eu vi que verdadeiramente minha mãe estava falando a verdade. Porque ela que fazia tudo, não porque ela queria, não porque a gente era rico. Mas ela fazia aquilo porque ela tinha que economizar o sabão em pó. Ela tinha que economizar a água, porque a gente deixava a torneira ligada muito, porque a gente não tinha noção. A gente tacava um monte de sabão em pó na máquina, então, tipo, não podia, tinha que economizar. Então ela deixa a roupa que eu lavo, a comida ela já deixava pronta. E então a gente não teve isso porque a minha mãe não me ensinou, mas porque era a precariedade era tanta que a gente precisava, a minha mãe precisava achar uma forma de economizar. E como ela tentava economizar aquilo, a forma que ela achou de economizar, oi meu amor, te amo, prima, te amo, Rose, obrigada. A Rose é uma pastora que eu amo, admiro, me acolheu muito na casa dela, lá em Campinas, como outras pessoas. E realmente eu vivi um sobrenatural de Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. E verdadeiramente eu vejo, meus amados, que quando eu cheguei aqui, que eu comecei a aprender a limpar uma casa, essa semana eu até falei nos stories que foi o que ganhou, que é isso que eu quero contar, compartilhar aqui com vocês. Que de tudo que eu aprendi na vida, eu bordo, pinto casa, faço encapar paredes, artesanatos de todo tipo, costurar eu aprendi do zero, desenhar, já fui desenhista em escritório de arquitetura. Esses dias eu estava conversando com a Letícia, arquiteta lá da minha cidade, a gente conversando, nossa, tudo muito lindo, muito maravilhoso, você vê quanto você plantou boas amizades.
Eu até estava falando essa noite que passou com uma pessoa. Queridos, se Deus me recolher hoje, eu confesso para vocês que eu tenho, assim, satisfação de ir para o céu com o dever cumprido. Hoje eu vejo os meus filhos criados, mesmo que eu venha de 2 casamentos, um eu casei mesmo no papel, divorciei também no papel. Vejo meu ex-marido bem, com a família dele, que foi o que eu sempre desejei para ele. Vejo o pai do meu menino, meu ex-marido, também bem com a família dele, feliz, a gente desejar o bem pro outro. Meu filho bem. Minhas ex-sogra, Dona Lourdes, Dona Arilda, pessoas maravilhosas. Eu sempre fui muito abençoada. Umas pessoas assim que não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, sabe? Do quanto Deus é bom na minha vida. E eu não estou falando isso de forma melancólica, eu quero aqui dizer para vocês do quanto eu sou grata, o quanto eu me emociono de ver a mão de Deus sobre a minha vida. De uma forma tão especial, Margarida. Te amo. É muito lindo, assim, eu não tenho o que dizer, assim. Talvez eu poderia dizer, mas eu não tenho marido, mas isso hoje não faz diferença nenhuma para mim. Mas você não, pensa em casar de novo, você é nova, você tem que ser feliz. Não é questão de não pensar. É que hoje eu tô vivendo coisas tão lindas, que hoje a pessoa que chegar na minha vida, ela vai chegar para me completar. Não porque eu não seja completa, mas para realmente cumprir o que Deus tem na minha vida. Realmente para fechar a promessa de Deus na minha história. Não que eu precise de alguém, não. Todo mundo, cada um precisa de alguém. As pessoas nasceram para ser felizes, cada um tem a tampa da sua panela. Eu creio nisso. E não é porque eu dei errado em uma situação das minhas escolhas antecipadas que eu tenho que morrer dando errado. Quando Deus fez a promessa na minha vida, eu tenho a consciência de que o tempo dele vai chegar. E que eu vou aguardar, que eu vou esperar e que eu vou ser contemplada pela promessa dele na minha vida. E isso vai acontecer de forma natural. Eu não vou precisar ficar batendo de porta em porta, descarregando o meu emocional para as pessoas, ferindo as pessoas. Neia, eu vou ir em Nova York, hein? Te amo. E assim, ver por onde você passar, você deixar uma sementinha plantada de esperança, de amor, de alegria. A Rose mesmo, quando quanta saudade da gente andar ali no centro de Campinas, rindo, aquelas malas naquele aeroporto. Gente, eu ganhei tanta coisa, que eu tava com as 3, 4 malas, a Ju lembra, ela não tá aqui na live. E aí, a mala não passava o peso. Eu era a pessoa da mala, a Dete, que também não tá aqui nessa live. E eu comecei a abrir as malas e tirar. Eu falava pras irmãs, pega isso aqui pra você, isso aqui presente, isso aqui presente. Eu tive que ir desvaziando as malas. E de repente chegou a moça, a gerente na época da Azul. Gente, foi um milagre assim maravilhoso. Obrigada, Margarida, obrigada. E assim, eu tirando as coisas da mala, e as irmãs, meu Deus, você vai deixar isso aqui? Falei, deixa aqui, que mesmo que eu não voltar, vai ser uma coisa que você vai ter de mim. E aí, gente, foi um sapo, porque a gente entrou dentro do banheiro e abria aquelas malas. Aí quando a gente saiu lá pra fora, essa gerente, lembra, Rose?
Aqui de novo, eu fui passar pelo aeroporto amarrando o casaco. Eu tive que... Peguei a Jéssica chegou, colocou eu na primeira classe da Azul, eu levei tudo aquelas malas. Gente, uma mala minha. Olha como a situação era precária. Caindo aos pedaços ela foi, embalou o filme na mala. Com todo cuidado. E eu me segurava para não soltar uma gargalhada, porque assim, os agentes da Azul faziam aquilo com tanto cuidado nas malas, como se a mala fosse nova e a mala tava já pronta para jogar com tudo fora. Olha, gente, é incrível. Foram assim, momentos assim. Aí eu cheguei em Campo Grande. Quando eu cheguei agora o ano passado, ano retrasado em Campo Grande, aí encontrei a Cássia, uma amiga de faculdade. A Cássia falou assim: você é a Bruna? Você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro de você. Às vezes as pessoas pensam que você esquece porque tem muitas pessoas, mas eu lembro de cada pessoa que Deus colocou na minha vida. Cada pessoa assim, que Deus me abençoou com um abraço, com uma palavra, com um café, com tudo, com cada detalhe. Beijos. E aí eu falei assim: meu Deus, obrigada. Eu só tinha a agradecer. E aí, de repente, quando eu cheguei em Campo Grande, voltando daqui de Londres para Campo Grande, a casa chegou, tal, e ali a gente falando, eu falei: claro, tiramos uma foto e tal. Uma pessoa da faculdade de 2006, gente, foi assim muito lindo. Deus reunia aquele encontro de uma forma tão incrível. E aí quando chegou na rodoviária de Londres, eu e as malas de novo. Gente, vocês acreditam que a pessoa pegou a minha mala? Outra pessoa pegou a minha mala. Eu com o meu computador, com os presentes que eu tinha levado. Tudo, aí eu fui preenchendo. Eu não lembrava que tava meu computador, que tava meu HD, que tava tudo lá dentro. E eu só preenchi assim, presentes, tipo... E coloquei lá o valor que tinha que colocar. O homem levou levou a mala, aí a Ju foi me buscar lá em Campo Grande, na rodoviária. E ali, gente, de novo uma situação com a mala. Aí a mala, o homem me ligou, eu tinha acabado de chegar na casa da Ju, a gente tomando café, o homem me ligou da rodoviária. Sua mala apareceu, a mulher pegou trocada, tal. E aí as pessoas assim: como assim você vai deixar sua mala, não sei o que, você vai ter que... Falei: não, a pessoa vai devolver a minha mala, porque não tem nada lá dentro que serve pra ela. E aí, o menino me ligou e nós voltamos lá na rodoviária, peguei minha mala intacta, tudo milagre. Eu tenho vivido assim dia após dia milagre. Quando chegou aqui, gente, o ano passado, eu cheguei aqui, e aí todo mundo achando assim: nossa, tá lá. Lembram da foto que eu postei aqui na Torre Eiffel, lá na França? Gente, se vocês não vão acreditar, cheguei na França. Quando eu cheguei na França, eu conheci uma moça em Campinas e ela tava com uma bebê e ela falou: olha, eu queria ir lá na Torre Eiffel. Eu falei: nossa, eu também, eu já tava desistindo. É a Lana o nome dela e ela mora na Irlanda. E aí a Lana falou: vamos pra Torre Eiffel. Lá fomos nós pra Torre Eiffel. Gente, de verdade. Eu tenho um monte de cartão, os cartões já tava tudo vencido porque eu não tava usando no Brasil. Então, assim, os cartões eles se encerram automaticamente. Então eu só tinha volume de cartão, dinheiro que é bom nada. E eu tinha alguns euros e algumas libras, porque eu ia chegar aqui dentro da Inglaterra e já tava com a minha clientela preparada me esperando. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. 2 milagres em um dia. Eu até relatei isso por escrito aqui. Primeiro, eu fui entrar no trem, a gente ali fizemos um vídeo e tal. Você sabe que comigo cada mergulho é um flash. Tem que ter um vídeo, tem que ter uma foto.
E aí, eu fiz o vídeo e fui guardar. E aqui tem os pocket, que eles pegam o seu celular, você nem sente. Gente, real, é real. Eles nem... Você não sente, você não sente. Gente, eu fui... Quando eu fui entrar no trem, falei... Lana, meu celular. Ela falou, como assim seu celular? Você tava com ele na mão. Falei, aconteceu alguma coisa. A estação vazia de trem. Ela falou, e agora? O trem vindo, gente. Eu falei, não, minha foto do Torre Eiffel. Eu não vou tirar foto no seu celular. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse bandido. Ele vai devolver o meu celular. Gente, de verdade, eu fiz desse jeito. Fomos tirar essa foto da Torre Eiffel. Chegamos na Torre Eiffel, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Fomos tomar o café. E nós deixamos as malas no aeroporto. Porque lá tem os guarda-mala, você paga pra guardar as malas. Não é barato, tá? Se preparem. Mas eu, rica, com os meus únicos centavos, crente que eu ia entrar no Reino Unido de volta, falei, não, eu sou a tudona, Deus mandou, eu vou. E assim fiz, queridas, queridos e queridas, amados e amadas irmãs. Quando eu cheguei lá no café, fizemos um vídeo, olha gente, eu tô aqui, acabei, até postei esse vídeo. Linda, plena, perdi o celular, mas vamos curtir o nosso momento, que o inimigo não vai deixar a gente triste. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Fomos na Torre Eiffel, tiramos a foto no celular dela. Ligamos pro bandido, o bandido não queria devolver meu telefone. E eu, oração, oração, oração forte, gente. Tá queimado, Satanás, em nome de Jesus. E aí, nesse que eu tava queimando o inimigo, com força e poder, eu peguei e comecei a decretar a minha vitória, queridos. Deus é fiel. Porque assim, como que alguém vai pegar um celular de alguém crente? Não pode, não pode. Peguei e viemos, agora já tiramos a nossa foto, não, e fomos voltando de trem pelo mesmo caminho para ver se encontrava o celular. É claro que a gente não ia encontrar o celular, mas como a gente não conhecia, nós tínhamos que vir pela mesma estação para poder ligar pra pessoa que roubou o telefone. E o telefone, o cara atendeu. Gente, perrengue chique. O homem não falava português, não falava espanhol, só falava francês e não falava inglês. Eu não falava espanhol, não falava inglês, não falava francês. E agora? Falei, Senhor, me batiza com essa língua, em nome de Jesus. Ou então envia alguém, envia um mensageiro da língua. Queridos, eu sei que a gente ligou pra esse cara falava 5 minutos, e o nosso ônibus, nosso avião chegando, pra chegar. E o cara falando que tava chegando, de repente, Uber, sei lá o que, veio assim, falei, ó, moço, negócio é o seguinte, colocamos, falamos com ele, você fala inglês? Falo, ó, a gente precisa falar com esse cara, ele não fala inglês. Aí você pode traduzir pra ele no francês? Falamos com o cara em inglês, sem falar inglês. Gente, Deus batiza. Falamos com o rapaz sem falar inglês. O cara transferiu pro cara em francês. E aí, o cara falou, traz o celular dela agora, não sei o quê. Falei, fala pra ele que eu tô com tal roupa, assim, assim, assim. Ok, gente, do nada, o homem apareceu, colocou o celular na minha mão e já virou assim que eu não consegui nem ver o rosto dele. Literalmente assim, devolveu o meu celular. O meu irmão fala que é porque não era iPhone, né, gente? Mas era um Xiaomi, um Xiaomi bem bom, mas não era iPhone. Aí tá, o meu irmão falou, devolveram porque era iPhone. Mas quando eu contei esse testemunho na igreja, gente, o que teve de pessoas falando que perdeu o celular, nunca a pessoa devolveu, que jogou no lixo, que o bandido não voltou, não é de se explicar. E ali eu vi a mão de Deus. Por quê? A minha passagem para Londres estava lá. Todos os meus invoices, tudo que vocês pensar de contato que eu podia, tava tudo naquele celular. Não era o celular. Era tudo que tinha dentro do celular. E Deus fez esse milagre.
Tá, lá fomos nós pra esse aeroporto correndo. Ainda o homem passou pra gente de uma van, assim. E deu tchauzinho ainda pra gente. Eu, ai, thank you so much, God bless you. Falei pra ele, muito obrigado, Deus abençoe você. Na maior felicidade, que o cara chegou a ficar constrangido, gente. Acho que ele falou, quem que é essa doida que tá me agradecendo de eu ter roubado o celular dela? Mas só eu sabia o que Deus estava fazendo. Tá. Quando eu achei que era pouco, os milagres de Deus, eu cheguei no aeroporto, minha mala foi revistada umas 3 vezes, eu achei já aquilo anormal, né? Mas eu tava tranquila, né? Não tô com droga, não tô com nada demais. Então, minhas queridas e meus queridos irmãos, a imigração me para. Pensa num policial bonito, mas pensa num cara ruim. Pegou tudo sério, papapá, preenchendo tudo. Eu falei, Jesus amado. Olhei pro dedo dele, não tinha aliança. Falei, esse aí não vai ser meu marido, que meu marido não vai ser ruim desse jeito. Falei, não vou nem orar pra Deus confirmar. Aí, queridos, eu peguei e falei assim... Aí ele começou a fazer as perguntas. Isso já, eu já tinha vindo, tal, passado outros perrengues, etc e tal. Chegando já na imigração, já a mala já tinha sido revistada e tal. E eu com um adesivo, com um monte de coisa que eu tava trazendo pros clientes, de publicidade. Coisa de Santa Ceia. Nossa, Bíblia. Quem pegasse a minha mala ia ser convertido automaticamente. Porque era tanta Bíblia, tanta coisa de igreja. E aí, meus amados, a imigração olhou aquele monte de cartão que eu falei lá atrás, que não tinha um centavo. Eu já tinha gastado meu dinheiro com as malas, né? Porque eu já tinha gastado meus euros e só tinha as libras, porque as libras não dava pra gastar. Mas era muito pouco. Muito pouco mesmo. O que aconteceu? Eles pegaram, carimbaram meu passaporte e mandaram pra França de novo. Isso já tava alguns dias de viagem, né, gente? Você imagina assim, eu querendo já um banho, eu querendo já uma cama, porque já tava no ônibus, já tava no avião há muito tempo. E agora, pra onde eu ia? Não conhecia ninguém na França. Não falo francês. Tô aprendendo a falar inglês, agora eu fico na França. Aí, meus queridos, quando eu parei, que eu vi assim, eu não tinha entendido que eles tinham me deportado, tipo assim, me deixado ali sem entrar. Eu achei, é algum departamento. Era o departamento do volta pro seu país. Porque tinha uma documentação que tava faltando e eu não tinha me atentado a isso. Eu tava com o documento da escola, com os contratos e mas eu não tinha, faltava lá um documento. Enfim. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Sangue de Jesus tem poder. Quando eu vi que era aquilo, que aquilo era aquilo, que eu tinha respondido, até mesmo no translator, primeiro ele começou a falar inglês comigo. Gente, eu respondi tudo que não era pra responder. E eu achando que eu tava entendendo inglês. E ele, marcando lá o X, acho que ele marcou tudo errado, porque eu respondi tudo errado, óbvio, né? E aí, ele chamou o translator, não foi nem eu. Ele falou, vou chamar aguarda um momentinho que eu vou chamar um translator ali pra você, tá? Eu falei, ok, tudo bem. E aí eu fui pra salinha lá, chegam lá na salinha, ele falou, tem aqui a salinha recheada de salgadinho, só que eu não gosto de comer salgadinho, refrigerante, essas coisas, porque meu estômago fica ruim. E como eu já tava vários dias sem me alimentar bem, porque eu não gosto de comer coisas na rua, eu já tava assim, minha boca já tava seca, eu já tava deteriorando, assim, deteriorando no sentido assim, não é deteriorando, é como que fala quando a pessoa... Eu já tava desidratada. Então, porque já fazia tempo que eu não tava tomando muita água. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu quero peguei lá umas aguinhas, que era tudo gratuito. Eles tratam muito bem a gente ali. E café. Eu falei, vocês têm um café? Ele foi lá, só no escritório que tinha café. Ele foi lá, pegou o café, trouxe o café pra mim. Falei, amém. Eu tomei aquele café, ruim, óbvio, né? Porque o café deles é diferente do nosso. E água, muita água. E coloquei umas aguinhas ali. Pra minha bolsa, podia levar.
Não peguei salgadinho nem nada, porque eu sabia, um salgadinho que eu comi nesse intervalo, o meu estômago já ficou totalmente embaraçado, né? Falei, Deus me livre, já vai me dar uma diarreia, alguma coisa aqui, daí não vai ficar bom, né? E assim, a gente tem que vigiar, né? Gente, só de pensar é loucura. Aí eu peguei, tá, liguei pro pastor de Andorra, que é o pastor Fabrício, que eu conheço, já preguei lá, já conhecia eles, e tudo Deus que já tinha apresentado essas pessoas pra mim, não eram pessoas que estavam na minha rota. Oi, pastor Fabrício, tudo bem? Pá. Pastor, olha, eu acabei de ser barrada, e quem mora aqui fora sabe que esse negócio de ser barrado na imigração é tenso, gente. É muito tenso. Por quê? Porque assim, além de você ter o seu corpo físico já tá ali sob o estresse físico da viagem, quem viaja de uma cidade para outra já sabe que é tudo muito cansativo. Você imagina do Brasil para cá são em torno de 13 horas, eu já estava há mais de 24 horas viajando. Entra ônibus, sai ônibus, avião e tá. Isso que eu inventei de pegar essa passagem, chegar na França e ir de ônibus para até aquele ponto ali onde eu tava. E assim, ônibus é bom que você consegue dormir porque o banco é mais confortável, porém é muito mais cansativo e mais demorado. Então, foi uma bobeira que eu fiz que eu já não faço mais. Voos diretos são os melhores. Você pega um voo direto, pá, desce, chega cansado, mas você já pá, cansa. Mas eu queria turistar, né? Queria conhecer a França, aquela coisa toda. E tava... Detalhe que tava acontecendo uma situação entre a França e o Reino Unido, que tava na mídia. E eu não assisto TV. Quem me conhece sabe que eu não tenho TV em casa há muito tempo. Eu não gosto de assistir notícia ruim, eu não gosto de ficar assistindo um BBB, coisas assim, não gosto, não assisto, não tenho, e nem tenho tempo. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, vim, não tinha me dado conta de que isso estava acontecendo, né? E eu sendo revistada. Aí tinha 3 policiais, porque eles ficam com as testemunhas ali e tal. Que é isso? Ah, é tal coisa. Que é isso? Ah, é tal coisa. Explicando pra eles tudo. Gente, de repente ele falou, quanto que você tem de dinheiro? Eu falei, I'm poor. Eu sou bem pobre. Me mostra dinheiro. Gente, parece que é uma piada. Eu peguei as minhas ricas libras, mostrei pra eles, eu com a minha bolsinha cheia de cartão que não valia nada. O cartão que eu tinha colocado libras e euro, eu não lembrei a senha. Deus purinho na minha vida, gente, porque se eu precisasse usar aquele cartão, eu tava lascada. Aí, as minhas amigas que estavam me esperando aqui na Inglaterra, Bruno, onde você tá que você não chega? Eu falei, nem vou chegar. No momento não tô chegando, amiga. Aí liguei pra ela, o que aconteceu? Aí tá, contei. Ela falou, meu Deus, fizeram lá uma vaquinha santa e me mandaram mais libras, porque sabiam como que é o movimento aqui. Gente, Deus é muito incrível. Muito incrível, porque a conta não fecha, não fecha. E eu tô rindo, não é porque foi engraçado, não. É porque verdadeiramente, quando Deus fala, Deus sustenta. Ele coloca as pessoas certas, ele faz do jeito que ele quer, ele testa a sua fé, ele comprova que ele é Deus. É surreal. Liguei pro pastor da Andorra. Mas eu não podia voltar diretamente para Andorra, porque Andorra é longe da França. Não tinha como eu voltar assim tão direto. Aí, eu tinha combinado com o Júnior. O Júnior me ligou, sabia que eu estava voltando. O Júnior mora em Barcelona.
E o Júnior, eu conheci ele quando, ixi, eu não tinha nem a Emily ainda, ele professor de capoeira, jiu-jitsu, aquela coisa toda, a gente teve uma amizade a longa data. E assim, um dia ele falou pra mim, Bruna, você vem pra cá conhecer a Barcelona e tal, e eu já tinha conhecido a Barcelona em outro momento, mas eu não tinha tido a oportunidade de ir até ele. Aí eu, pá, lembrei do Júnior. Oi, Ju, tudo bem? Ju, olha, é o seguinte, eu não queria estar te ligando nessa hora, mas eu preciso passar por Barcelona. E aí, eu tô barrada aqui. Ele falou, vem pra cá agora, não pense. Já foi, já mandou o endereço, já totalmente pronto. Mas olha como é as conexões de Deus na sua vida durante toda a sua trajetória. E aí o Júnior, nunca pensei que eu fosse, naquele momento, ir pra casa do Júnior em Barcelona, sendo que eu conheci Júnior em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Antes mesmo de ter minha filha, antes mesmo de pensar em casar. Tipo, a gente molecote. E agora, naquela situação, o Júnior já com casa em Barcelona, me acolheu. Deus. Não tem como pensar que não é Deus. Não tem, não tem, não tem. E ali, quando eu cheguei em Barcelona, gente, cheguei na casa do Júnior, o Júnior falou, olha, eu tô trabalhando ainda, mas a chave tá em tal lugar, assim, tá. E assim foi. Queridos, quando eu cheguei na casa do Júnior, eu entrei no banheiro, tomei aquele banho, aquela casa assim parecia que era a minha casa, eu me senti abraçada, me senti contemplada por Deus. E aí ele falou assim, olha, pode cozinhar alguma coisa. Eu não queria cozinhar, eu não queria, não tava nem com fome, eu só tomei água, muita água, porque minha boca já tava ressecada por conta da falta de água. O meu corpo já tava desidratado, eu já tinha passado por um estresse muito grande, físico, né, emocional. E aí, queridos, eu simplesmente ajoelhei a Deus ali mesmo. Eu dei graças a Deus que ele não estava ali, porque eu só ajoelhei a Deus, chorei para Deus. Falei, obrigada, Senhor. Porque eu vejo, gente, vocês têm que, eu não sei se vocês vão entender essa dimensão. E se vocês entenderem, vocês podem comentar, que mesmo que eu não assista novamente essa live agora, depois eu coloquei para receber os comentários. Mas, queridos, eu tenho visto aqui desviados da palavra de Deus, se afundando no mundo da prostituição, da droga, do alcoolismo, dos vícios, de toda forma. Pessoas que perderam a esperança de que Deus é. E eu não posso dizer isso porque eu só vejo os detalhes de Deus na minha vida. Parece que quanto mais Deus faz, mais a minha fé fortalece. Detalhe. Eu vejo pessoas daqui dessa terra mesmo. Vocês acham que aqui não tem mendigo? Tem. Andorra não tem. Se você andar em Andorra, você não vai ver mendigos na rua. É um lugar muito rico. Mas aqui já tem, não muitos, mas já tem pedintes nos metrôs, falar homeless. Já existe aqui essa realidade. É que não, a mídia não mostra. E assim, não é tanto quanto no Brasil. Aqui o mendigo fala inglês. Até o cachorro fala inglês. É diferente. Porém, o governo também dá muita assistência, né, para essas pessoas. Tem uma contrapartida do governo muito grande aqui. Mas eu vejo como Deus foi bom. Quando eu voltei que eu cheguei lá na casa do Júnior em Barcelona, fiquei 3 dias em Barcelona. Aí conversei com o Júnior, mostrei todo o documento, porque eles entregam para você o documento. E aí quando eu abri a palavra de Deus falava assim que eu ia entrar aqui. Só que as pessoas que estavam aqui, algumas pessoas, não todas, não vou generalizar, porque existem pessoas de fé em todo lugar da terra, tá? Não pense você que você está sozinho na sua fé. Elias pensou que estava sozinho, aí Deus falou assim, Elias, ainda tem 7.000. E é isso, é sobre isso. E aí, queridos, eu voltei de lá, respirei, me higienizei,
me recuperei fisicamente, dormi o sono do justo. O Júnior tem uma filha e ele falou, ó, pode ficar aqui no quarto da minha filha. Ela hoje vai dormir na casa ela tem um namorado, um marido, não me lembro agora. E aí você pode dormir aqui no quarto dela. Bruninha, fica à vontade, a casa é sua. E ali eu vi como Deus é pai. Que mesmo eu não tendo um pai físico, naquele momento eu senti Deus sendo pai para mim. Porque um pai acolhe, um pai manda providência, um pai é provedor, um pai, ele cuida do seu filho, ele protege. Eu senti ali a proteção de Deus como pai. Eu não via o amigo Júnior, eu via o Deus Pai usando o Júnior para me proteger, para me guardar e para me resguardar de tudo aquilo que poderia me atingir. Na minha forma física, na minha forma emocional, de todas as formas. E aí eu voltei para Andorra. Amanhã eu vou ter que fazer, eu faço outra live em outro momento para relatar o restante dessa história, porque o meu tempo está se esgotando aqui, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas assim, queridos, nesse primeiro momento, eu fui para Andorra, fiquei 1 mês em Andorra. Dia 4 de março, o Senhor confirmou que eu voltaria para o Reino Unido. Lá em Andorra, vieram alguns pastores de todo mundo. Veio do Brasil, do México, dos Estados Unidos e não sei se é Alabama, eu não lembro agora qual é o outro país, mas veio um outro país. Tipo assim, 5 pastores. E ali o pastor Fabrício falou, irmã, até que eu cheguei, você pode receber o pessoal, tal. E ali a gente tinha a esposa do pastor ali comigo e tal, as outras irmãs da igreja, maravilhosa, irmã Ellen, irmã Juvaneide. Nossa, se eu falar nome, eu vou pecar, que eu vou esquecer. E aí nós recepcionamos aquele pessoal e veio esses pastores e fizeram uma união de valores em dólares e em euros, enfim, entregaram. Eu falei, olha, Deus tá mandando te entregar isso aqui. Gente, e eu falei, hã? Como assim? Não que eu falei dessa forma, abertamente, mas o meu coração falando, quanto amor. Olha a paternidade divina. Quando eles colocaram a oferta sobre a minha mão, Deus falou assim pra mim, eu não falei pra você que o dia que você pediu conta de uma empresa, que você tinha carteira assinada, que você tinha um carro na sua mão, que você tinha um bom salário, que você tinha comissão de venda, eu não falei pra você que eu ia te sustentar? Eu não falei pra você que você podia ficar tranquilo, que você podia confiar, que eu vou te honrar, que eu vou providenciar tudo, absolutamente tudo, e esse tudo inclui dinheiro? Porque eu tinha um bom salário. Quando eu pedi as contas do meu trabalho, a primeira pessoa que me chamou de doida foi o meu ex-patrão. Depois, é claro, ele viu o meu testemunho e ele compreendeu que Deus é na minha vida. Mas naquele momento, pela necessidade que ele tinha de uma pessoa gerenciando a empresa dele, é óbvio que ele não gostaria que alguém tão competente abandonasse o posto, porque a mão de obra, no Brasil e no mundo, tá, gente? É difícil, principalmente em questão de confiabilidade, responsabilidade e compromisso. Então não é só sobre você ter uma capacitação diplomática ou uma capacidade de desenvolver uma função, mas é o fato mesmo da confiabilidade exercida em cada cargo necessária para algumas funções. Então a função que eu exercia era uma função de alta confiabilidade e desde muito cedo eu assumi essa função em todos os lugares onde eu trabalhei, de confiabilidade. E eu sei que eu não sou tão boa quanto gostaria de ser, mas eu entendo que as pessoas me buscam pelas minhas questões de caráter, da qual eu gosto
de prezar, dos valores, dos princípios que meu pai e minha mãe me ensinou. E é o que eu tento passar para os meus filhos, para os meus irmãos, para minha família e para todos que estão à minha volta. O caminho mais fácil existe, é mais fácil, mas não é o único. E não é o que vai trazer bons resultados. Uma hora a conta chega. E ali, gente, em Andorra, eu orei a Deus para eu voltar, porque Deus não falou para me voltar pro Brasil. Confesso para vocês que eu queria estar na minha casa, na minha cama, tomando banho no meu banheiro, perto da minha família, dos meus amigos. Mas a promessa de Deus não era essa para minha vida. Não que Deus não tenha amor pela minha família, mas quando Deus falou que Ele ia me levar para as nações, eu vi como Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto para ganhar as almas que estão mundo afora. E se não tem quem fale, quem pregue, como irá essas pessoas? Como que as outras pessoas vão receber essa palavra? Alguém precisa receber, levar esse testemunho, levar essa palavra. E por isso que existem os missionários. E ali, gente, eu falei, olha Deus, se for uma coisa que eu tenho que voltar embora, eu vou voltar, não tem problema. Louca que Deus falasse que era para eu voltar. Deus falou, não. Aqui tem gente para você ganhar, e lá foi muito lindo. A gente preparou pessoas para o batismo, as pessoas se batizaram, foi muito lindo. E aí, eu orei a Deus, e Deus falou, agora você vai voltar. E a volta que eu tinha que ter era tipo um tempo X. E Deus falou, não, você vai voltar agora, e você vai entrar. Queridos, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui, fiz tudo o que precisava fazer, regularizei tudo o que precisava regularizar, peguei o voo para Barcelona novamente, de Barcelona já peguei para cá, e para honra e glória do Senhor Jesus, entrei na Inglaterra. Eles olharam minha documentação e assim, vou contar algo para vocês. Eu fui instruída por algumas pessoas a trocar, jogar fora passaporte, perder passaporte. E Deus falou, não faça isso. Eu falei, não faça isso. Troca o passaporte para papá. E eu, não faça isso, não faça isso. Falei, bom, o máximo que vai acontecer, eu vou voltar de volta, eu vou, enfim. Resumindo, eu passei com o passaporte riscado, com as boas-vindas do Reino Unido, com a verdade do Senhor na minha boca, no meu coração, no meu pensamento e em cada passo. E o nome do Senhor foi glorificado, com a verdade. E isso foi muito lindo, porque eu não esperava viver essa experiência. Eu esperava que eu ia chegar e entrar e já ia acontecer e tal. Cheguei aqui, entrei. Tudo que Deus falou, Ele cumpriu. Tudo que Deus profetizou, Ele cumpriu. E até aqui o Senhor tem sustentado. Agora o mês passado fez um mês, vai fazer agora um ano que eu retornei e entrei. E de lá pra cá, que aconteceu tudo isso, aconteceu muito mais, muito mais. Eu caí da escada em Paris com 2 malas, a mala quebrou. Pessoas estranhas me ajudando a pegar a mala, porque o cansaço no meu corpo já estava tão forte que eu não tinha mais força para puxar as malas. E detalhe que tinha mala que nem era minha. E muita coisa rolou nesses bastidores. Eu dei uma Bíblia para um pedinte lá em Barcelona. Ele me ajudou a levar a mala nas costas até o ponto de ônibus, que era muito longe, muito longe. Eu não paguei uma passagem de um metrô ao outro até onde eu tinha que ir, porque ele falava para os polícias alguma coisa e os polícias só abriam. Sabe aquela coisa que Deus fala assim, abre, abre-te, efatá, abre-te.
literalmente isso, surreal. E aí, quando cheguei aqui, o efatá de Deus, abre-te, abre-te, e eu entrei. Foi muito lindo, muito lindo. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei na casa da minha amiga, que ela falou, meu Deus, eu tava muito preocupada com você, eu cheguei na casa dela. Aí ela falou assim, eu falei, mas glória a Deus, sentamos, conversamos e tal, contei pra ela. Aí ela falou assim, Deus é bom, me abraçou, choramos juntas. E aí ela me chamou de filha, foi uma coisa assim que eu senti o abraço da minha mãe mesmo ali, porque você fica longe de todo mundo. E aí eu percebi assim o poder de Deus me guardando mesmo no sobrenatural, no invisível e no impossível. E ali, gente, o que eu percebi? Que eu parei assim, eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é bom. E ali, quando eu entrei no quarto, que eu já tinha tomado meu banho, que eu já tinha me recomposto, que eu deitei na cama, a minha cabeça doía muito. Sabe quando a sua cabeça dói de excesso de cansaço? Eu não conseguia nem olhar assim pro lado, porque minha cabeça doía muito. O meu corpo já não estava mais em mim, parecia assim que eu já estava muito cansada. Eu estava já até com ânsia de vômito, com náusea, porque eu precisava muito dormir, relaxar. Eu já não estava ouvindo mais nada, estava muito surreal tudo. E aí, gente, antes de dormir, eu ajoelhei na beira da cama e abri a palavra. Eu não vou ler a palavra agora, mas na próxima live eu vou começar por essa palavra, que era uma palavra que falava assim, eu abri as portas da cidade para que você entrasse com verdade. E foi muito lindo, eu chorei, porque eu sou chorona mesmo. E ali eu vi a confirmação de Deus quando eu entrei nesse lugar. E, gente, na próxima live eu quero contar para vocês o detalhe de como eu fui recebida na igreja, de como Deus honrou eu na minha profissão, de situações que eu passei limpando as casas aqui, Deus honrando, me ensinando, e de situações que eu passei, que foi essa da última semana, que eu ia contar isso já direto, mas senão vocês não iam entender o quão isso foi muito forte. De chegar essa última semana, que era a semana que meu pai faleceu, há mais de 30 anos atrás. Eu estava num momento assim muito triste da minha vida. E aí uma pessoa me ligou, falou, Bruna, você pode vir aqui na minha casa, eu preciso que você faça uma comida. Eu achei que era uma jantinha comum. E aí eu conto desses detalhes pra vocês. E foi assim surreal, surreal. E eu quero aqui fazer uma oração de agradecimento, porque a bateria do meu celular tá acabando e eu preciso encerrar essa live. E essa semana eu vou fazer outra live para contar para vocês o restante dessas situações com mais detalhes. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, eu sei que cada pessoa que passou por essa live, que deixou um comentário nessa live, ou que ainda vai deixar, vai ser alcançada por um testemunho de fé, uma jornada de fé daqueles que creem no impossível, no invisível e que permanecem em pé, em busca da verdade, de viver a verdade, o testemunho, e que mesmo que as acusações, as injúrias, as perseguições, as situações da vida venham em nosso ser, o Senhor é um Deus que preza pela verdade e no lugar da nossa vergonha o Senhor traz dupla honra. Então, Pai, eu quero aqui agradecer cada prova que o Senhor colocou, cada levante que o Senhor trouxe contra a minha vida, porque isso só me fortaleceu. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que cuida de detalhes,
O Senhor é um Deus que cura as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias. O Senhor é um Deus que testifica em nós a sua verdade. O Senhor é um Deus que faz grandes milagres em dias comuns. O Senhor é um Deus que usa a nossa vida em um testemunho vivo, de grande alcance. E o teu poder, Pai, ele se manifesta nas nossas fraquezas. E é quando estamos fracos que somos fortes. Porque é na nossa fraqueza que nós vemos o quanto nós dependemos do teu poder e da tua mão sobre a nossa vida para sermos mais que vencedores. Pai, obrigada por me guardar, me dar o livramento, me dar a providência na roupa, no sapato, até mesmo na escova que o Senhor manda alguém me abençoar. O Senhor me manda abençoar, o Senhor manda alguém me abençoar com um trabalho. O Senhor me manda abençoar as pessoas me ensinando a fazer aquilo que eu não sei fazer. O Senhor manda as pessoas me abençoar com dinheiro na conta. Quando eu penso que tudo acabou, o Senhor vem com a sua gota de milagre diária. Então hoje a oração que eu quero fazer é de agradecimento. Eu quero agradecer pelos meus amigos, pelas minhas amigas que passam e passaram e passarão aqui nessa live e que deixam palavras de consolo, de conforto, tanto no privado quanto aqui nas mensagens que eu posto diariamente. O Senhor sabe, Pai, o quanto tem sido difícil acordar pela manhã, estar longe dos meus amigos, longe da minha família, para viver o seu chamado. Mas é uma dificuldade, Senhor, que eu faço de forma alegre, feliz e contente, porque o Senhor é o único que faz com que eu viva de maneira completa. O Senhor, a sua missão me faz sentir viva, plena. E nesse momento, Senhor, eu te agradeço pelo teu transbordar, porque eu tenho certeza que o meu testemunho está alcançando e transbordando através da minha vida na vida de outras pessoas. Eu sempre tive uma convicção, Pai, que o meu chamado, a minha vida, iria deixar um legado de fé, de alegria, que tristeza nenhuma pode apagar, porque a tua palavra diz que até a tristeza pula de alegria diante da tua presença. Então, ainda que os invejosos tentaram me frustrar, me atacar, me ferir, o Senhor é um Deus que guardou o meu coração de toda a inveja, de toda a mágoa, de toda a ferida lançada contra a minha vida. Senhor, todas as palavras lançadas dizendo que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir, foram canceladas pelo teu poder. Porque eu tenho um Pai que no leito de morte, olhou para mim e disse que eu seria muito mais do que o que eu pensava. E se confirmou na tua promessa sobre a minha vida, quando o Senhor disse que os teus sonhos são maiores que os meus e que eu viveria o grande do Senhor nessa terra. E acordar pela manhã, para mim já é algo grande, porque só eu sei como o Senhor me tratou no oculto e quantas vezes eu acordei não querendo acordar. E hoje viver a plenitude do Senhor sobre a minha vida, numa terra estranha, vivendo os seus milagres, vivendo o meu sonho de falar inglês, de viver aqui na terra da rainha dos ingleses, para mim é um privilégio. É um privilégio ministrar a tua palavra, as pessoas serem salvas, as pessoas se renderem aos pés do Senhor. O Senhor ter me escolhido, mesmo o Senhor poder ter escolhido qualquer outra pessoa. Quantas vezes eu me senti indigna, Senhor? Então eu te agradeço, porque o Senhor me fez digna através da sua graça. Eu não sou merecedora e nenhum de nós somos. Mas a sua graça, ela é isso. Ela é favor imerecido e não estou aqui porque eu mereço.
Eu estou aqui porque o Senhor verdadeiramente me escolheu. Se fosse por merecimento, eu não estaria aqui. Se fosse por conta bancária, eu não estaria aqui. Se fosse por linhagem familiar terrena, eu não estaria aqui. Mas eu sou da linhagem davídica. Eu sou da linhagem cristocêntrica. Eu sou da linhagem onde um Deus vivo me escolheu. Eu sou geração eleita, sacerdócio santo, povo real, escolhido por Deus. Sou um povo separado. Sou sacerdócio real que decidiu estar diante do Senhor, vivendo, colhendo o melhor dessa terra. Pai, eu oro pelo meu companheiro que eu ainda não conheço, mas sei que o Senhor já tem preparado. Porque eu creio, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a figueira não dê frutos, ainda assim, a minha esperança está no Senhor. Pai, eu creio porque o primeiro projeto que o Senhor tem na minha vida é a família. É um lar, é um esposo. E assim como muitas mulheres que eu converso, que eu vejo, no meu dia a dia, têm orado por um esposo, esperado por um esposo, assim o Senhor vai fazer na minha vida para testificar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poder. E que aonde o inimigo tentou frustrar, o Senhor vai honrar. Porque família é projeto de Deus. E o inimigo pode ter tentado frustrar, mas através das minhas dores, o Senhor honrou a família do pai da Emily, o Senhor honrou a família do pai do Augusto, conforme o teu querer. E eu profetizo milagres sobre a vida deles, que a família deles estejam cada dia mais e mais restabelecidas no teu altar, restauradas com a tua potente mão. Eu agradeço pela madrasta do Augusto, eu agradeço pela madrasta da Emily. Eu não poderia nem dizer madrasta, porque essa é uma palavra que não traz uma boa referência, mas é essa a nomenclatura. Eu profetizo sobre a vida delas sabedoria, entendimento, poder e graça do Senhor, bênçãos infinitas. Pai, que o marido que está com elas, que passou pela minha vida, que eles sejam abençoados de uma forma tal, tão abundante, tão próspera, que elas saibam que elas estão com a pessoa certa. E que se eles estivessem comigo, se algum deles estivesse comigo, eu não estaria com a pessoa certa, porque não é a pessoa que o Senhor tem para mim. É propósito do Senhor eu viver o que eu estou vivendo, eles estar onde estão, eu estar onde eu estou. E assim, Senhor, eu creio que a pessoa do Senhor para minha vida, ela vai entender o propósito do Senhor na minha vida e vai vir para somar. Vai vir para compreender o quanto o Senhor é dono da minha vida e será dono da vida dessa pessoa. Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor me ensina. O Senhor tem me ensinado a ser uma esposa, uma dona de casa, limpando a casa das pessoas, porque eu não sabia fazer isso mesmo quando eu fui casada. O Senhor tem me ensinado a cozinhar, o Senhor tem me ensinado a ser paciente, o Senhor tem me ensinado a ter sabedoria e a aconselhar outras mulheres a esperar, a ter sabedoria. Então, Pai, eu te agradeço. E eu abençoo até mesmo os meus inimigos. Porque foi através dos inimigos de José que ele chegou a ser governador do Egito. E quando a terra começou a ter fome, e os inimigos dele vieram até ele a pedir ajuda, ele não se lembrou das mágoas. Ele disse, olha, foi a mão do Senhor que me trouxe aqui. E assim como José, eu perdoo
todas as pessoas que tentaram me ferir, me frustrar, me invejar. E eu agradeço por todas as pessoas que eu inspiro com o meu testemunho. Eu sei que ninguém é 100%. Eu sei que ninguém vai agradar todo mundo. E eu não nasci para agradar as pessoas. Eu nasci para agradar o Senhor. E através do meu testemunho é que as pessoas serão alcançadas. É renunciando o meu eu, renunciando as minhas vontades, renunciando a minha própria vida, é que eu terei o galardão do Senhor no céu. Então, Pai, eu te louvo e te bendigo e profetizo sobre a vida de cada pessoa que assistir essa live. O sobrenatural. Se tiver casamento sendo destruído, que eles sejam restaurados. Se tiver pessoas afundadas no vício, que elas sejam restauradas. Se tiver alguém com falta de esperança, que elas sejam reconstruídas. Porque o Senhor é a esperança. Se tiver pessoas aqui com dificuldades financeiras, que o Senhor envie a providência. Mais que isso, que essas pessoas recebam a salvação, o poder do Senhor e principalmente, Pai, que o Senhor entre de uma forma extraordinária para todas as nações, através de um testemunho que é simples, mas que é verdadeiro, autêntico e vivo. Prova de que existe um Deus que ainda cura, ainda liberta, ainda transforma e ainda faz grandes milagres em dias comuns. O que dizer para um Deus tão grande? De uma pessoa tão pequena, menor que um grão de areia. Eu louvo ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus inimigos e também, Pai, por todos aqueles que vão receber essa palavra na alma e no espírito. Eu já posso sentir pessoas sendo libertas de depressão, de ansiedade, de todo o contexto emocional. Hoje estão sendo curadas através dessa palavra, através desse testemunho. E o que eu posso dizer para o Senhor, segura na minha mão e não solte nem um momento, porque se não fosse o Senhor, como pai, como amigo, como esposo, como filho de Deus, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, eu não estaria aqui hoje. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que ressuscita mortos. E eu pude contemplar isso na minha vida. O Senhor é um Deus que realiza sonhos e ressuscita sonhos. Eu pude ver e contemplar isso na minha vida. O Senhor é o Deus que instituiu a família na terra. E eu posso contemplar isso na minha vida. O Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma. E ainda se bebermos alguma coisa mortífera, nós ainda assim o Senhor nos livra. Porque aquele que o Senhor escolheu, aquele que do Senhor é gerado, não pode ser tocado. E eu louvo pela tua vida, pelo teu poder sendo vida em minha vida. Obrigada, Pai. Eu agradeço a cada um de vocês que permaneceram aqui. Compartilhem essa live. Levem esse testemunho para os seus amigos, para as pessoas que necessitam de uma palavra de esperança. Eu posso garantir para vocês, Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E na próxima live, eu quero relatar para vocês do dia que Deus falou que eu ia entrar em Londres e não seria cleaner. Cleaner é doméstica. Mas que Deus ia honrar na minha profissão e assim Ele fez. E eu quero contar detalhadamente esse testemunho de vitória, porque eu sei que até mesmo aqui em Londres, pessoas que já perderam as esperanças estão precisando ouvir essa palavra. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, que tem passado aqui nesse Facebook e tem me mandado palavras de fé, e eu posso sentir que eu não estou só nessa batalha.
Eu não estou só nessa terra, ainda existe 7.000 como Elias. E vocês são meus irmãos da fé. Vocês são meus irmãos celestiais. E o nosso Deus, ele brada quando há fraternidade, quando há amor ao próximo e quando há unidade entre os irmãos. E vocês são meus irmãos, porque vocês é quem são alcançados por cada testemunho. Eu não estou aqui por mim, eu não estou aqui apenas pelos meus filhos, pela minha família ou para deixar um legado. Eu estou aqui para dizer para vocês que o Deus que te chamou, ele é vivo, ele é poderoso e ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Não desista. Não desista. Na próxima live você vai perceber o que eu passei e talvez você vai pensar: nossa, eu posso conseguir ultrapassar essa batalha. Até a próxima live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada, minha querida Silvia, te amo. Amém, amém. Obrigada, Ronaldo, Emídio, Alcimar, Gênita, Rosemiro, Renata, Neiva, Rosimeire, Neia, Suelen, minha prima Rose, Kathleen, Eliette Garcia, Tice Soares, Fátima Soutilha, Marcelo Marquezine, obrigada a cada um. Até as pessoas que eu não citei o nome aqui, porque eu não consigo ver que eu tô no celular, eu não tô no computador. Eu quero dizer para vocês, amo vocês. E com certeza, eu ainda passarei aqui para testemunhar outras vitórias. Na próxima live, não percam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de compartilhar. Abençoe a vida de alguém. Se vocês quiserem ser membros também aqui da minha página, essa página já está sendo monetizada e é uma forma também de abençoar o meu ministério. Eu não peço ofertas, mas você que sentir no seu coração de abençoar sendo membro dessa live, o Facebook começa a contabilizar aqui valores e eles me pagam. Então, eu quero dizer para vocês, muito obrigada. Muito obrigada por cada um de vocês existirem na minha vida. Muito obrigada por cada um de vocês que receberam em suas casas. Muito obrigada, pastores, missionários, levitas, que me receberam em suas igrejas. Muito obrigada. Cada pessoa, cada irmão que relata aqui o que Deus já fez, o testemunho de vocês é muito importante para mim, porque eu vejo Deus agindo através da minha vida e isso me faz continuar. Obrigada pela vida de vocês e que Deus continue abençoando poderosamente, infinitamente. E eu profetizo na vida de vocês milagres financeiros, físicos, espirituais e também ministeriais, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu desejo que Deus... Sim, vou anunciar, ok. Vou anunciar sim. Eu vou anunciar sim a próxima live. Quando eu for colocar, eu vou colocar um tempinho aqui, horário diferente. Agora aqui é 1h30 da tarde. Eu não sei que horário que é aí no Brasil. Eu não sei que horário é nos Estados Unidos. Mas aqui agora é 1h30. Eu não sei a diferença, porque às vezes eu fico um pouco perdida no tempo. Mas sim, eu vou anunciar. E eu louvo a Deus. Eu tô muito feliz com Deus, com vocês. Porque Deus tem manifestado a sua glória. E cada dia, cada testemunho que eu vejo aqui, por exemplo, o irmão Ronaldo falando aqui, né, das palavras de Deus agindo, a irmã Silvia, a pastora Rose. Ai, gente, olha, é cada coisa aqui. E quantas outras que ainda vão passar, porque depois que a live fica rodando, eu vou recebendo as notificações e vou aqui. Hoje é dia de célula, então eu tô indo daqui 2 horas de viagem, de trem,
onde eu vou ministrar uma célula num restaurante. E então eu preciso realmente sair da live agora e me organizar para ir para lá, porque daí eu volto só meia-noite, meia-noite e meia, porque aí vai atendendo as pessoas, aí fica o pessoal do restaurante, e aí o caminho de volta também é um retorno muito longo. Aqui é tudo muito longe, muito grande, muito tudo. E ali eu preciso realmente dar atenção para as pessoas. E eu não gosto muito de ficar postando alguma coisa, a gente posta mais no grupo da igreja mesmo, pela preservação mesmo das pessoas, mas sempre que posso, eu posto alguma coisa, algum irmão da igreja faz alguma gravação de uma pregação, uma parte de um conteúdo, eu louvo a Deus também por esses abençoadores que me abençoam com os vídeos, com o conteúdo aqui para vocês, porque eu não tenho uma mídia contratada, e Deus manda a mídia dos anjos, a mídia dos céus, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Continuem orando por mim, eu necessito da oração de vocês, que eu continuarei orando por vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Compartilhe essa live.